Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje trata-se de movimento circular uniforme, também simbolizado por MCU. São conceitos científicos que são muito relevantes assim, para o seu contexto diário, porque toda parte que você olha, principalmente no ambiente urbano, até mesmo rural, você encontrará um elemento que funcione com movimento circular uniforme. Eu vou citar aqui só alguns exemplos do nosso cotidiano que vai te ajudar a perceber a questão da importância desse movimento no seu dia a dia. O movimento dos ponteiros do relógio analógico, o movimento das rodas do carro, o ventilador e outros elementos, até mesmo o movimento do nosso planeta, o movimento de rotação que ocorre a cada 24 horas, você pode considerar um movimento circular uniforme, que é o MCU. Para iniciarmos aqui o movimento circular, nós teremos que aprender duas grandezas fundamentais. Uma delas é o período, que é simbolizado pelo T maiúsculo, e outra é a frequência, que é simbolizada pelo F minúsculo. A frequência será o número de voltas dadas por unidade de tempo. Tem alguns materiais que vão colocar no lugar de voltas, rotações, é a mesma coisa. Então, número de voltas ou rotações por unidade de tempo. Unidade de tempo em física, nós usaremos aqui 1 segundo, mas você pode ter uma unidade de um minuto, uma unidade de uma hora ou unidade de um dia. Então, nós temos aqui o Hertz, que representa a unidade de medida da frequência, que é simbolizada pelo Hz, mas em homenagem ao Ed Hertz, que foi o descobridor do efeito antena, que é também chamada de RPS, que é rotações por minuto. Então, Hz, Hertz ou RPS, todos eles são adequados ao Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Detalhe, no seu dia a dia você também vai se deparar com RPM, que é rotações por minuto, que é comum em carros, motos, caminhões e etc. Então, o RPM, que representa rotações por minuto, tem casos que você terá necessidade de converter RPM para RPS. E há casos também que você precisa converter de RPS para RPM. Para isso, você utiliza essa descrição aqui. Para transformar de RPM para RPS, você dividirá por 60. Para transformar de RPS para RPM, você irá multiplicar por 60. O período é o tempo necessário para se completar uma volta ou uma rotação. Ele é dado em segundos, mas também podemos utilizar horas, minutos e dias, anos também. Só que no Sistema Internacional de Unidades, você pediu no SI, você terá que usar os segundos, assim como a frequência terá que usar o Hertz ou RPS. O período ele seria o inverso da frequência, consequentemente a frequência é o inverso do período. Nós iremos dar uma melhor qualificada nessa situação aqui mais à frente, até para você entender por que uma é inverso da outra. Nós iremos trabalhar agora aqui nesse primeiro slide os termos gerais, né? Então a frequência, o número de voltas por unidade de tempo, e o período a tempo necessário para se completar uma volta. Aqui nós temos esse quadro resumo, né, que ilustra bem o que nós falamos até agora. O período, que é simbolizado pelo T maiúsculo, de um movimento circular uniforme, ele é definido como sendo o tempo que o corpo em movimento circular uniforme demora para efetuar uma volta completa, um ciclo ou uma rotação. Como o MCU é um movimento periódico, velocidade de módulo constante e se repete, né, seu período também será constante. A frequência, que é simbolizada pelo F minúsculo de um MCU, movimento circular uniforme, ela é definida como sendo o número de voltas completas ou ciclos que o corpo em MCU efetua na unidade de tempo. O período é o inverso da frequência e, consequentemente, a frequência é o inverso do período. No Sistema Internacional de Unidades, que nós simbolizamos pelo SI, se o período T for medido em segundos, a frequência F será medida em Hertz, rotações por segundo. A relação aqui, conforme já foi falado, em rotações por segundo e rotações por minuto é essa. Para converter de RPS para RPM, você irá multiplicar por 60 e o contrário você irá dividir. Dando continuidade, aqui nós temos os conceitos do círculo trigonométrico, que você terá que estar muito bem construído isso aqui para você entender de maneira mais adequada o movimento circular.
Então, nós temos aqui o ângulo 0, 90, 180, 270, 360. Como nós vamos usar em radianos, né? Então 90 corresponde a π sobre 2, 180 a π, 270 3π sobre 2 e 360 2π. Aqui nós temos um pontinho que está nesse eixo das abscissas, né? que te dá uma orientação melhor com relação ao círculo trigonométrico. E o pontinho estava na origem aqui do nosso movimento, na circunferência, né? E ele veio para cá. Ao vir para cá, nós tivemos aqui um deslocamento e, ao mesmo tempo, ele manteve a sua distância em relação ao centro, já que nós estamos na circunferência. Só que ele teve um espaço angular sendo deslocado aqui quando ele sai dessa posição para essa. Se ele continuasse movimentando, você verifica que esse espaço angular ele torna-se maior comparado com o estado inicial, que caracteriza que esse corpo ele está se movimentando, nesse caso aqui, em sentido anti-horário. Se eu fazer uma diferença entre o ângulo final, que ele estava em relação à horizontal, e o ângulo inicial, que também estava em relação à horizontal, nós temos a variação angular. E detalhe, essa variação angular ela ocorre num dado intervalinho de tempo. Então, nós temos aqui a variação de espaço angular, comparando o ângulo final com o ângulo inicial. Daí aqui nós temos a nossa primeira velocidade que nós estudaremos hoje, que é a velocidade angular, que é simbolizada pelo ômega, e ela será a razão entre a variação angular, ou o ângulo, sobre o tempo. A velocidade essa velocidade angular ela é dada em radianos por segundo ou graus por segundo, no SI radianos por segundo. Então nós podemos aqui até ter uma característica melhor da figura anterior. Ó. Então nós temos aqui os pontos A e B, descreve o mesmo ângulo e no mesmo tempo. Então nós temos aqui os pontos A, eles estão se deslocando desse ponto para esse, e o ponto B deslocando desse para esse, mas eles têm o mesmo ângulo analisado aqui. Então, aqui que nós temos pontos diferentes apresentam a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular do ponto A e do ponto B é a mesma. Por que isso? Porque eles estão girando em torno do mesmo eixo. Igual os habitantes do nosso planeta Terra, todos eles terão a mesma velocidade angular. Por quê? Todos eles estão girando em torno do mesmo eixo, então todos eles terão a mesma variação angular no mesmo intervalo de tempo. Daí, complementando, a velocidade angular então, ela é simbolizada pelo ômega e ela é igual à razão da variação angular sobre o intervalinho de tempo. Como a máxima variação angular que você tem numa circunferência é 2π e o tempo necessário para você descrever esse 2π, que equivale a você dar uma volta completa, nós podemos reescrever essa equação de outra maneira. Aqui nós temos as legendas, né? Variação de espaço angular, que é dada em radianos, variação do tempo, que é dada em segundos, velocidade angular, que é dada em radianos por segundo, e nós teremos aqui a reescrita dessa equação, ou seja, no lugar da variação angular, você pode colocar o 2π, que é a máxima variação angular que você terá na circunferência, e no lugar do ΔT, você colocará o tempo necessário para completar uma volta, que é 2π sobre t. Tudo bem? Daí nós temos aqui quais são as semelhanças. As semelhanças é que essa variação angular, sendo a máxima, é o 2π. E quais são as diferenças? Que quando você analisa várias voltas, você pode considerar um intervalinho de tempo. Quando você analisa só uma volta, você coloca só o período. Tudo bem? Bem, a relação que nós temos entre a velocidade angular e a próxima velocidade que nós estudaremos agora, que é a velocidade linear, é a seguinte. A velocidade linear, que será simbolizada pela letra V, ela é igual à velocidade angular vezes o raio. O que difere ambas, então? É que a angular, para encontrá-la, você precisa saber a variação angular do período, da frequência ou do intervalinho de tempo. A velocidade linear, não, você vai precisar dos dados que você necessitaria para encontrar a velocidade angular vezes o raio. E o que isso implica? Que quando você está mais próximo do centro, a linear ela é menor, também chamada de velocidade tangencial. À medida que você afasta, você tem uma linear maior. Por isso, a nossa base de Alcântara, que fica próxima à linha do Equador, ela era tão almejada pelos Estados Unidos. Por quê?
ela fica próxima ao linha do Equador, o ponto do planeta que está mais afastado do centro. Então você tem uma velocidade linear maior naquele ponto, o que facilita para você enviar para o espaço satélites, espaçonaves, melhor dizendo, o que vai acarretar menos propulsão, menos materiais e assim uma série de fatores que facilitaria essa transmissão de elementos da Terra para o espaço. Detalhe, essa contribuição é importante do Brasil com os Estados Unidos, só que a contribuição deveria ser também de lá para cá com a difusão aqui pelo país das tecnologias que eles estariam utilizando lá, ou seja, de maneira colaborativa, partilhar essas tecnologias, que não está ocorrendo, por isso a crítica, tá bom? Daí nós temos o V, representa a velocidade linear ou tangencial, que é dada em metros por segundo, o ômega representa a velocidade angular, que é dada em radianos por segundo, e o R, o raio da circunferência ou da curvatura, que é dada em metros, nesse caso aqui. O resumo das formas seria o seguinte: nós temos a frequência, que é o número de voltas ou rotações por um dado intervalo de tempo, e o período, que seria o intervalo de tempo dividido pelo número de voltas. Aqui você pode ter várias voltas por unidade de tempo. Aqui não, você analisa só o tempo necessário para completar uma volta ou uma rotação. Se você reparar, a frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo. O período é o intervalo de tempo e o número de voltas. Um é o inverso da outra. Por isso, lá nos primeiros slides, nós falamos que o período é o inverso da frequência. Consequentemente, a frequência é o inverso do período. A velocidade angular, você pode encontrar ela, conforme mencionado anteriormente, por 2π sobre t. Como a frequência é o inverso do período, e aqui ficaria 2π sobre t, então no lugar de 1 sobre t você poderia colocar a frequência. Então o ômega também poderia ser encontrado assim, 2π vezes r. E lembrando que a velocidade linear ou periférica, né, ela dependerá da velocidade angular e do raio. Quanto mais próximo eu estiver do centro, menor a linear. Mais afastado eu estiver do centro, maior a linear. Eu vou só trazer essa... Nós podemos ver essa diferença entre a velocidade linear e angular nesse disco concêntrico aqui, ou coaxiais, né? Então você tem aqui um disco menor e um disco branco maior. Todos eles estão girando em torno do mesmo eixo. Eu vou até destacar aqui o nosso eixo, que seria aqui, tá bom? Então, ó, o raio até a borda aqui do B, ele é menor, e o raio até a borda do A, ele é maior. Mas a variação angular, conforme exemplificamos nos slides anteriores, tanto para o B quanto para o A, é a mesma. A diferença aqui é na velocidade linear. Vamos supor que eles estão girando no sentido horário aqui. A linear do B, ela seria menor, e a linear do A seria maior. Então, quem está mais próximo ao centro tem uma menor linear. Quem está mais afastado do centro tem uma maior linear. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até a próxima.